Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Quarta semana do Advento. Primeira leitura. Ana dá graças pelo nascimento de Samuel. Leitura do primeiro livro de Samuel 1, 24-28. Naqueles dias Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor, na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirvem todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Rei Senhor das nações, e pedra angular da Igreja, vinde salvar a mulher e o homem, que um dia formastes do barro. Evangelho. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 1, 46-56. Naquele tempo Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Deus exalta os humildes e realiza promessas na história. Estamos no coração do Advento, tempo de espera ativa e vigilante. A primeira leitura nos apresenta Ana, mulher marcada pela dor da esterilidade, que experimenta a força da oração perseverante. No contexto histórico, Israel vivia um período de transição, das tribos dispersas para uma estrutura monárquica. Israel, no tempo de Ana e Samuel, estava passando de uma organização tribal para uma estrutura monárquica, o que significa uma mudança profunda na vida social, política e religiosa do povo. Até então, as 12 tribos viviam relativamente autônomas, ligadas por laços familiares e pela fé no Deus da aliança, mas sem um governo central forte. Essa descentralização gerava vulnerabilidade diante de inimigos externos e conflitos internos.
A figura dos juízes como líderes carismáticos surgia apenas em momentos de crise, sem continuidade institucional. A transição para a monarquia, que começaria com Saul e se consolidaria com Davi, respondia ao desejo do povo por estabilidade e defesa, mas também trazia riscos. A tentação de imitar os modelos políticos pagãos e de colocar a confiança no poder humano, em vez de na soberania divina. Esse contexto ajuda a entender a importância de Samuel como profeta mediador, garantindo que a realeza fosse vista como serviço e não como dominação. A religião estava centrada no culto em Silo, onde Eli era sacerdote. Ana, ao oferecer Samuel, não apenas cumpre um voto pessoal, mas insere seu filho na história da salvação. Samuel será profeta, mediador entre Deus e o povo, ungindo reis e orientando Israel. Esse gesto revela uma espiritualidade de gratidão e entrega total, que contrasta com a lógica de posse e poder tão presente na cultura da época. No Evangelho, Maria entoa o Magnificat, um cântico profundamente enraizado na tradição bíblica, ecoando o cântico de Ana. O contexto político era marcado pela opressão romana, desigualdades sociais e expectativas messiânicas. O contexto político do Evangelho era dominado pelo Império Romano, que exercia controle sobre a Palestina por meio de tributos pesados e autoridades locais subordinadas como Herodes. Essa opressão gerava um clima de injustiça social. Os ricos e poderosos acumulavam bens, enquanto a maioria do povo vivia na pobreza, explorada por impostos e marginalizada. Além disso, havia uma forte expectativa messiânica. Os judeus aguardavam o libertador prometido nas Escrituras, que restauraria a soberania de Israel e instauraria um reino de justiça. Essa esperança, porém, era muitas vezes interpretada de forma política e nacionalista, contrastando com a proposta de Jesus, que anuncia um reino espiritual, baseado na misericórdia e na conversão do coração. Maria, jovem simples da Galileia, proclama uma revolução divina. Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. É um hino de esperança que atravessa os séculos, convidando-nos a ver a história com os olhos da fé. Irmãos e irmãs, hoje, como Ana e Maria, somos chamados a reconhecer a ação de Deus nos pequenos sinais. Quantas vezes, em meio às incertezas econômicas, às tensões políticas e às dores pessoais, Deus continua realizando maravilhas silenciosas. Pensemos na mãe que, mesmo com recursos escassos, educa seus filhos com dignidade, no jovem que, apesar das tentações do imediatismo, escolhe a honestidade, no profissional que, em meio à pressão por resultados, mantém a ética. Esses gestos são Magnificat vivo. Deus continua exaltando os humildes e derrubando os tronos da arrogância. O cântico de Maria não é poesia vazia, é anúncio profético. Quando ela proclama que os famintos serão saciados e os ricos despedidos de mãos vazias, denuncia estruturas injustas e aponta para um reino onde a lógica é a do serviço, não do privilégio. Em nossa realidade marcada por exclusões, corrupção e indiferença, o Magnificat nos desafia. Estamos colaborando para que os pobres sejam erguidos do pó? Ou estamos presos à busca de poder e status? O Magnificat é mais que um cântico, é uma síntese da história da salvação. Maria reconhece que tudo é graça. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Aqui está a chave: Deus age na humildade e não na ostentação. A palavra humildade, tapeinsis, em grego, indica não apenas condição social, mas atitude interior de quem se sabe dependente de Deus. Essa humildade é revolucionária, porque abre espaço para a misericórdia divina. Ana e Maria são ícones da fé que espera e agradece. Ambas nos ensinam que a oração não é fuga, mas força transformadora. Quando Ana entrega Samuel, ela reconhece que o dom recebido deve gerar vida para muitos. Quando Maria proclama o Magnificat, ela se torna a voz dos pobres e esperança dos oprimidos. Hoje nossa missão é semelhante: oferecer nossos dons para o bem comum, ser voz profética contra a injustiça e testemunhas da esperança.
Santo Agostinho, comentando o Magnificat, afirma: Maria engrandece o Senhor porque ele a engrandeceu primeiro. Ela é vaso escolhido, mas não retém para si a glória, devolve-a àquele que é fonte de todo o bem. A liturgia do Advento nos convida a essa mesma atitude, reconhecer que tudo é dom e preparar o coração para acolher o Verbo que se faz carne. O Catecismo da Igreja Católica recorda que a oração de Maria é modelo da oração da Igreja, louvor que brota da fé e da esperança. Termos como misericórdia esed no hebraico indicam fidelidade amorosa de Deus que não abandona sua promessa. Essa fidelidade é atual. Mesmo em tempos de crise, Deus continua escrevendo sua história de salvação. O tema central desta meditação é claro: Deus exalta os humildes e realiza promessas na história. Ana e Maria nos ensinam que a verdadeira grandeza está na confiança e na entrega. Em um mundo que idolatra poder e sucesso, somos chamados a viver o Advento como tempo de conversão, abrir espaço para Deus, acolher sua lógica de serviço e justiça, e colaborar para que sua misericórdia alcance os esquecidos. Que nosso coração, como o de Maria, exulte no Senhor, e que nossa vida seja Magnificat encarnado, sinal do reino que já desponta. Oremos. Senhor, Deus da vida e da história, hoje queremos aprender com Ana e Maria a reconhecer a Tua presença nas pequenas coisas. Em meio às incertezas do nosso tempo, crises econômicas, desigualdades gritantes, violência que fere famílias, ajuda-nos a não perder a esperança. Ensina-nos a transformar a dor em oração, como Ana, e a proclamar a Tua grandeza, como Maria, mesmo quando tudo parece pequeno aos olhos do mundo. Dá-nos coragem para viver a humildade verdadeira não como fraqueza, mas como força que abre espaço para a Tua graça. Que nossas escolhas diárias, no trabalho, na família, na sociedade, sejam sinais do Teu reino. Honestidade diante da corrupção, solidariedade diante da indiferença, simplicidade diante do consumismo. Que cada gesto nosso seja Magnificat encarnado, proclamando que Tu és Deus que derruba os soberbos e levanta os humildes. Senhor, desperta em nós a sensibilidade para os pobres e excluídos. Que não nos acostumemos com a fome, com a injustiça, com a violência. Dá-nos mãos abertas para partilhar, voz firme para denunciar, coração ardente para amar. Que a nossa fé não seja apenas palavras, mas compromisso concreto, visitar quem sofre, apoiar quem luta, consolar quem chora. Que sejamos instrumentos da Tua misericórdia, lembrando que tudo é dom e que nada nos pertence. Por fim, Senhor, faz-nos compreender que o Advento não é espera passiva, mas preparação ativa. Que cada dia seja oportunidade de conversão, cada encontro seja espaço de acolhida, cada decisão seja resposta ao Teu chamado. Como Maria, queremos dizer: eis aqui a serva do Senhor, e viver com alegria a missão de construir um mundo mais justo, fraterno e cheio de esperança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.